Bom dia, irmãos e irmãs, sejamos bem-vindos a mais um programa Palavra de Fé e Vida, onde neste sábado queremos levar até você a Palavra de Deus, juntos meditarmos o Evangelho que a liturgia da Igreja nos apresenta. Hoje, de fato, meditamos o Evangelista São Lucas, capítulo 9, versículos 43b ao 45. Enquanto todos se admiravam com tudo o que Jesus fazia, ele disse aos discípulos: Prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens. Mas eles não compreendiam esta palavra. O sentido lhes ficava oculto, de modo que não podiam entender. E tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Nós encontramos nesses pequenos versículos o segundo anúncio da paixão de Cristo, onde ele se volta aos seus discípulos e diz: o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens. Este Filho do Homem simboliza, é claro, ele, o Messias, o Salvador, e os homens, a humanidade de sua época, incapaz de compreender o Cristo, muitas vezes acusando-o de blasfêmia, muitas vezes acusando de querer fazer-se como Deus e não se abrindo para compreender de fato quem ele era. E esta incompreensão nós percebemos até nos discípulos, porque nós vemos que eles não podiam entender e tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Este não poder entender acontece tanto porque talvez naquele momento o anúncio da paixão para eles tenha sido de fato incompreensível pelo momento que estavam vivendo, como também pelo seu modo de pensar. Recordemos que eles esperavam um Messias grandioso, que viesse libertar o povo da escravidão do Império Romano, da opressão do Império Romano, e, portanto, pensar num Messias que seria entregue à morte seria algo muito difícil. E, portanto, também esta incapacidade, então, de compreender, porque se é o Messias, não deveria ser entregue, mas muito pelo contrário, deveria trazer de volta a dignidade do povo judeu. Às vezes também nós não compreendemos a palavra de Deus, não compreendemos o Cristo, não porque ele se faça incompreensível. Jesus aqui é bem claro: o Filho do Homem será entregue aos homens, mas porque nós nos preenchemos de nós mesmos e queremos um Cristo muitas vezes que agrade o meu modo de pensar, que agrade o modo que eu interpreto a palavra de Deus. E aí acabamos nos esquecendo de quem realmente é Cristo, porque acabamos moldando Cristo à nossa imagem e semelhança, e não o contrário, nós nos moldando à imagem e semelhança de Cristo. Por isso, para que nós possamos entender a Cristo, para que nós possamos compreender o Cristo, é necessário que nós nos desprendamos de todas as nossas realidades humanas, que nós nos humilhemos, no sentido de nos rebaixar, de reconhecer a nossa pequenez diante do Cristo, para que dele possamos aprender. E aí, de fato, será para nós compreensível a palavra de Cristo. Aí, de fato, para nós será compreensível o messianismo de Cristo. É este passo que não fizeram os chefes dos anciãos, os sumos sacerdotes, os escribas, que acabam levando Jesus à morte. É este passo que darão os discípulos após a ressurreição de Cristo, porque pela ressurreição irão compreender de fato quem é o Cristo, qual era o seu messianismo. Por isso que nós possamos nos esvaziar de nós mesmos, do nosso modo de pensar, dos nossos preconceitos, para que possamos de fato conhecer a Cristo, por aquilo que Ele nos anuncia, pela forma como Ele se manifesta no meio de nós, e não através do que nós queremos ver do Cristo, através do que nós queremos pensar do Cristo. E recordemos, somos nós que temos que nos fazer a imagem e semelhança de Cristo, e não o contrário, queremos um Cristo, a nossa imagem e semelhança, que responda somente às minhas necessidades e anseios.
Esta é a palavra de fé e vida que queremos levar até você neste dia de hoje. Te convidamos a inscrever-se no nosso canal no YouTube, Frei Moisés, OSM, a ativar as notificações, a curtir a nossa página no Facebook, @Paróquia Sena, a acompanhar a nossa programação neste final de semana. Hoje, às 18 horas, teremos a Santa Missa, transmitida também pelo Facebook e pelo YouTube. Amanhã, às 8h15 e às 19h15, a missa presencial para você que se inscreveu para participar e também para aqueles que não poderão estar na igreja, transmitida pelo Facebook e pelo YouTube. E assim aguardo todos vocês para que juntos possamos celebrar o domingo, o dia do Senhor.